Olá, pessoal. Então, esse é o sétimo vídeo da série 31 dias, 31 vídeos sobre Exocad. E hoje a gente vai falar sobre Monley. Embora eu tenha feito o primeiro vídeo sobre coroa anatômica, a Onley ela se comporta um pouquinho diferente. E como vocês podem ver, a nomenclatura e indicação dela é diferente aqui no Exocad também. Porque lá dentro isso faz uma baita diferença. E eu vou mostrar pra vocês a diferença principal. Mas, basicamente, sempre que a gente estiver falando de onlay, inlay, um fragmento do dente que a gente vai fazer. Não vai ser uma coroa. Vai ser simplesmente alguma parte específica. Ahn, Vestibular oclusal, uma parte da mesial, uma parte da distal, uma parte da palatina, oclusal palatina, oclusal mesial. Nunca vai ser o dente inteiro, tá? Aqui dentro, na indicação de materiais, eu tenho então todos os outros materiais que a gente tinha nos outros e eu tô utilizando como cera. A gente tem que tomar cuidado também, porque geralmente quando a gente fala em inlay, não necessariamente, tá? Mas a gente tá falando em dislicato. Ou vai ser um dislicato para injetar, ou vai ser um dislicato fresado, ou pode até ser um compósito. Ele pode vir como um compósito, um PMMA, um cerômero, alguma coisa assim. Pode ser feito em zircônia? Pode, mas é um pouco mais difícil, tá bom? E aqui, ó, nas opções e parâmetros, a gente tem a espessura mínima, como a gente já sabe, o espaço de cimentação. Eu geralmente deixo a espessura mínima em 0,5, tá? O espaço para cimentação também eu deixo em 0,05. E aqui a gente tem uma parte muito importante, que é a área de afilamento. Eu não vou modificar isso aqui agora para poder mostrar para vocês lá dentro a diferença. Mas basicamente é essa área de afilamento que vai fazer o refinamento do nosso bordo, que vai deixar com que a nossa coroa finalize em zero no nosso término, ajudando assim na hora da finalização, né? No caso aqui eu coloquei como cera, por quê? Lembram por quê? Aqui na espessura mínima a gente consegue diminuir até 0,3, certo? Mas vou deixar em 0,5. Aí. Então, feito tudo isso, aqui moldagem digital, deixei a cor do dente como A1 e vamos lá. Vai ser rapidinho, tá? Eu não vou me deter muito aos detalhes que a gente já viu de delimitação, posicionamento, pontos oclusais, nem nada disso. É literalmente para mostrar para vocês como que vai funcionar. Aqui. Então, tá pedindo a nossa mandíbula, o lower e a nossa maxila. Limpar um pouco essas malhas, né? Eu vou deixar literalmente só esse fragmento. Aqui. Atualizar. A gente não tem intersecção de ponto de contato, perfeito. E é isso. Vamos colocar no True Smile, que ele vai auxiliar a gente a fazer a delimitação. Lembrando que, principalmente porque a gente está tratando de uma lei,
e ela é um fragmento do dente que a gente está tentando repor, a gente pode sempre vir e modificar essa delimitação. Porque nem sempre a gente vai acertar de primeira, tá? Às vezes vai faltar, às vezes a gente vai ver que vai ficar um degrau, então é interessante a gente ajustar isso. Sempre ajustem a orientação, tá? Mesmo que não venha, não passe por essa fase, vocês vão vir no modo expert e vão vir para orientar esses elementos manualmente, tá bom? Aqui ele vai me pedir para criar a base. Aqui a gente pode até aumentar um pouquinho para ter mais aderência. É literalmente essa parte que vai ser a parte de cimentação. Como não tem muita retenção, a gente pode aumentar um pouquinho ela. Zerado. Aqui, como vai ser fresado, a minha menor broca para esse tipo de, de elemento é a de 0,6. Vamos dar um seguido. Bem anatomizados os dentinhos, ó. Ele sempre vai vir com morfologia anatômica, então ele vai ficar meio esquisito. Eu coloco para não ter adaptação nenhuma. E aqui, pessoal, eu tento deixar o mais ajustado possível, tá? Porque da forma que você deixar, é a forma que ele vai adaptar. Se ficar muito incoerente com os espaços, quando ele adaptar, ele vai distorcer bastante. Então, já deixamos mais ou menos o elemento na posição que nós queremos, ó. Vou vir aqui já cortar isso aqui, depois eu reanatomizo e vou dar um seguir. Olha aí, tá vendo? De novo. Enfim, eu não vou ficar me detendo muito nessa parte de anatomia, como eu já tinha dito anteriormente. Mas é basicamente isso, ó. A gente posiciona direitinho ali, ó. A gente pode ajeitar um pouco mais essas cúspides, aumentar um pouquinho mais ela, ajustar até que fiquem de fato onde elas deveriam. Mas a parte que nos interessa disso aqui. Vocês estão vendo que aqui a gente tem a espessura mínima? Lembrando que ela tá em 0,5. E aqui, ó, ele formou um degrauzinho. A gente vê que tem um degrauzinho. Então, como que a gente faz para ajustar isso? Que a gente está fazendo uma lei, a gente quer que isso fique o mais refinado possível. Modo Expert, botão direito na tela, e aqui tem ajustar a espessura mínima. Aqui, diferente da coroa e dos outros elementos, ele aparece essa borda cônica. Essa borda cônica é literalmente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele vai fazer esse afilamento. Aqui tá muito grosso. E aqui a gente tem que afinar. Só que detalhe, a gente tem que afinar a um nível que não fique muito fino, né? Então aqui a gente vai aplicar. Ele demora um pouquinho de fato. Mas ó, a gente vê aqui que já teve uma mudança. Quando a gente vem com a vista transversal, olha a diferença desse afilamento. A espessura mínima aqui, ó. Vocês viram como ela vem mais zerada? Esse é o objetivo da gente usar a Onlay. Ah, mas então eu poderia usar o leme para tudo.
Em teoria, sim, mas não vai funcionar para muitos dos trabalhos que vocês querem fazer. Ó, como fica refinado o nosso elemento, como fica zeradinho, ó. Isso aqui, essa parte em branco aqui não vai compensar, tá, pessoal? O que vai compensar é só o que tá em laranja, que é de fato a espessura mínima. Ó, a diferença ali, ó, quando a gente olha. Isso aqui para acabamento é muito melhor. É muito melhor para o ceramista, para quem está fazendo a finalização da peça depois. Independente se é um cerômero, se é um PMMA, se é um de silicato, ok? Se é uma resina, ó. Ele vai ficar assim. E não vai quebrar, tá? A não ser que vocês deixem muito mais fino naquela parte do afilamento, tá bom? E basicamente é isso. É assim que a gente faz um lei, como vocês queiram chamar. Eu vou fazer o projeto do modelo, porque isso vai ser um próximo vídeo onde eu vou juntar ah, vários modelos para mostrar para vocês a diferença entre eles, tá bom? Já mostrei lá num dos vídeos como que a gente faz um, um modelinho normal com troquel, então por enquanto é mais do que suficiente. Eu vejo vocês então no próximo vídeo, tá bom? E se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar a qualquer momento.